Alguém sabe o que está escrito na minha camiseta nessa noite? Uma pergunta. Você entendeu? Você está entendendo? Cutuca quem está do seu lado e fala assim: você está entendendo? Essa é a questão que eu gostaria do tempo inteiro que pudesse reverberar no teu espírito. Você está entendendo? Será que você tem entendido? Será que você tem entendido o que Deus tem falado a partir dessa casa nos últimos anos? Você entendeu o que é terra de adoradores? Senta na frente, Alain. Tem lugar aqui ainda. Eu gostaria nessa noite de falar sobre terra de adoradores, mas gostaria de falar de uma igreja templo dependente. Repita comigo: igreja templo dependente. Eu quero ser muito objetivo nessa noite. Eu não tenho uma palavra, eu tenho, na verdade, para compartilhar com vocês uma inspiração. E, na verdade, eu quero ser bem rápido para que... Eu gostaria de ouvir o que o Lincoln tem a dizer nessa noite. E tenho entendido, através do que eu vivo nessa casa, que o pai é só uma plataforma por onde o filho pisa para ir mais alto. Então eu quero ser esse lugar nessa noite para que o Lincoln possa subir e a partir de só preparar um ambiente para que ele possa, através disso, construir o que o Senhor colocou no espírito dele. Se tem uma das coisas que nós precisamos restaurar também é o que diz respeito à paternidade. Paternidade não é posse, paternidade não é opressão. Um pai tem uma função: servir ao filho para que ele possa ir mais longe, levar as pessoas que chegam a Cristo. Nós não temos direito de parar ninguém em nós. O papel de um pai é posicionar um filho em Cristo. Essa é uma função, não é substituição emocional daquilo que te faltou, não é tratar de carência, mas é posicionar pessoas ao seu destino profético. Quando nós falamos do modelo da igreja, levantar um modelo de verdade, nós precisamos entender que Deus vem tentando falar ao homem desde o início da história. Quando você tem uma criança e necessita explicar algo a essa criança, e principalmente quando se trata de aspectos mais complexos, e você percebe isso em toda didática de ensino, no sistema de ensino mundial. Por que você não vê alguém na faculdade fazendo o número 2 o desenho de um patinho? Porque espera que quem está numa universidade tenha condições de entender que o número 2 é o número 2, sem a analogia do patinho. Mas se você pega uma criança de 2, 3 anos, a maneira dela memorizar, dela compreender que o número 2 é algo mais ou menos assim, é apresentar do lado a figura de um patinho. Quantos estão entendendo? O que é isso? É uma didática educacional. Deus é didático na sua maneira de ensinar. E Ele levou anos e teve paciência para desenhar modelos visíveis no Antigo Testamento que pudessem gerar no homem a compreensão do que é o projeto da igreja, que é algo espiritual. Como que um Deus que é espírito revela a um homem natural a realidade de um mundo espiritual através de figuras? Então Deus vem desenhando ao longo de todo um período da história modelos daquilo que a igreja no Espírito um dia se manifestaria sobre a face da terra. E Ele usa para isso a arca, e Ele usa para isso o tabernáculo, e vários são os modelos. Mas eu entendo que o modelo principal de desenho que Deus fez, onde deixa mais claro a realidade da igreja, é o tabernáculo. Ele traz Moisés para perto de si. Ele leva Moisés a um desenho onde ele apresenta, onde ele faz, e ele fala assim: escreve aí, cara, o que eu estou te dando. Tem as medidas, tem a cor, tem os processos, tem o protocolo, tem a área externa, tem a área interna, tem a área mais interna, e tudo isso vai apontar para uma realidade. Eles faziam algo que eles não compreendiam, mas tudo aquilo tinha um simbolismo profético. E uma das características principais do tabernáculo é que ele carregava a presença de Deus através da arca. Então a presença de Deus habitava naquele lugar. Só que tem uma outra característica interessante: o tabernáculo era algo montável e desmontável. Tinha que estar toda hora sensível à movimentação da nuvem. A nuvem parava, o tabernáculo parava. A nuvem se movimentava, o tabernáculo se movimentava. Por isso tinha que ser fácil de se montar e desmontar. Só que não era algo, não permitia acomodação.
Você imagina uma nuvem que fica parada por 2 anos num lugar, e isso às vezes acontecia. O cara começa a falar, é aqui que eu vou criar minha família, está gostoso esse lugar, de repente a nuvem começa a se mexer. Pega as coisas, vamos embora. Daí a nuvem vai e para. Ele para, fala, a outra vez parou 2 anos. Pode descarregar as coisas que é 2 anos. Daí a nuvem em 2 dias resolve se mexer. Trata de pôr, acabamos de desmontar e montar tudo. Não, desmonta e vamos embora de novo. Qual que era a base? Qual que era o princípio? Qual que era o ensino que Deus trazia através desse desenho? A obediência, de se movimentar de acordo com o sopro, de acordo com a sua voz. Esse era o desenho mais próximo da realidade da igreja. Uma igreja orgânica, uma igreja que se move e tem como base a obediência. Mas aí vem um cara tremendo, um cara que do Antigo Testamento é um dos caras mais importantes, que se chama Davi. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque aquilo que nascia no seu coração tinha uma motivação correta, apesar dos seus erros. Então Davi olha para a realidade desse desenho da igreja, do tabernáculo, e fala assim, não é legal. Não é possível Deus morar numa tenda e eu estar num palácio nesse. Eu vou fazer uma proposta para ele, vou construir um templo. Deus fala assim, Davi, só você mesmo, né, cara? O desenho meu é um tabernáculo e você vem para mim com uma ideia de templo. Mas beleza, sempre as motivações tuas, quando chegam diante de mim, são corretas, a sua intenção é boa. Não foi algo que nasceu em mim, nasceu em você. Mas eu valido aquilo que nasceu em você, só que o desenho é meu. Então, você consegue ver a diferença do tabernáculo e do templo? O tabernáculo nasceu em Deus e o desenho veio de Deus. O templo nasceu no coração do homem e teve a permissão de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? São 2 modelos de igreja. Nasceu em Deus e teve o desenho de Deus. Nasceu no homem e tem a permissão de Deus, desde que opere no seu desenho. Essas são 2 realidades que estão presentes no Antigo Testamento como sombras, ou como desenho, para que nós possamos compreender o que é a igreja, que é um organismo vivo e espiritual no Novo Pacto. Porém, nós, pela movimentação que a igreja tomou nos últimos séculos, adotamos como modelo para a igreja uma realidade muito mais próxima do templo do que o tabernáculo. O templo, que é uma permissão de Deus, ele não poderia roubar de maneira alguma a compreensão que o projeto de Deus sempre foi que nós fôssemos um organismo vivo e não nos tornássemos dependentes do templo. Algumas pessoas associaram os seus nomes de uma forma tão forte aos templos, que se você arranca a denominação, a pessoa fica sem identidade. A nossa identidade não está na denominação a que estamos, está em Cristo. Eu não estou falando contra a necessidade de congregar. Nós vamos entender que isso é uma necessidade do tempo que vivemos. Precisamos de um estabelecimento, precisamos estar juntos. Nós precisamos viver uma interdependência, precisamos uns dos outros. O que eu não estou falando é contra o templo, eu estou falando contra o modelo denominacional. São 2 coisas distintas. A necessidade de congregar é algo que a própria palavra nos reafirma no Novo Pacto. O problema é que o modelo denominacional, ele é muito fácil de seduzir o homem a um sistema de franquia, onde quanto mais eu tenho, mais relevante eu sou. E aí começa a morar o perigo. Aí nós começamos a criar um modelo templo dependente. Eu preciso, para a expansão daquilo que é físico, encher de pessoas. Então não importa as coisas que eu faço para que os meus objetivos sejam alcançados. Não importa se as pessoas que estão chegando estão sendo cuidadas, tratadas e levadas à estatura de Cristo. Não importa se o modelo é o de Deus, desde que as cadeiras estejam cheias. E a gente vai perdendo a mão no meio do caminho. E quando você cria uma visão templo dependente, e as pessoas que nascem numa geração templo dependente, perdendo a compreensão do que é uma igreja viva, um organismo, onde a maior simbologia do novo pacto é o corpo de Cristo, ou seja, possui um cabeça, possui um dono, possui um Senhor. Quando nós perdemos isso de vista,
tudo o que diz respeito à movimentação do templo se torna distorcido, entre outras coisas a adoração. A adoração nunca foi ligada à música. A música começou a se tornar sinônimo de adoração quando nós falamos equipe de adoração, sobem os músicos. Agora a palavra nos diz em João 4 que o Pai procura verdadeiros adoradores. Será que Deus só quer músicos? E por que nós resumimos a adoração à música? Porque nós ainda participamos de uma visão templo dependente. Então a adoração está ligada ao que eu faço dentro da igreja, dentro do templo. E isso é um perigo, porque a maior expressão de adoração a Deus não é a música. A maior expressão de adoração a Deus é a obediência. Porque a adoração ela não nasceu no templo. O modelo de igreja mais próximo nos desenhos de Deus se chama tabernáculo, e a maior expressão de adoração era a obediência na sua movimentação. Você sabe que me foi confiado pelo apóstolo Hélio a responsabilidade pela equipe de louvor ou de adoração dessa casa há muitos anos, e sempre foi um conflito no meu coração. Eu não sou músico, eu não entendo de música, não tenho habilidade, não tenho técnica nem capacidade para falar de música, e me confiam a área de música. Por muitas vezes eu pedi para parar, falei, eu não sei lidar com isso. E engraçado que hoje eu recebi uma palavra do apóstolo Gustavo Lara, falou assim, você não pode parar com isso. Sabe por que daí eu entendi? Às vezes eu fico buscando, ao longo desses anos, o avanço da equipe, como um avanço musical, mas a maior expressão de avanço de uma equipe se chama obediência. Então eu não vou medir as pessoas que caminham na área da música pelo que elas produzem tecnicamente aqui, mas pelo nível de obediência que elas produziram. E quando eu entendo que ao longo desses anos houve uma desconstrução na maioria de vocês, e uma disposição em obedecer, eu posso entender que realmente nós evoluímos muito, nós avançamos muito. Porque a terra de adoradores não vai ser conhecida como uma terra que exporta bandas e músicos. Isso não é terra de adoradores. Terra de adoradores é a expressão de uma terra onde as pessoas têm disposição de obedecer à voz de Deus. Terra de adoradores é uma igreja que tem capacidade de ouvir a Deus, e ainda que isso não faça sentido à sua mente natural, obedecer a sua voz. Essa é a maior expressão de adoração, que vai além de uma função no templo, mas de uma obediência naquilo que é a voz de Deus. João 4:23 diz, a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Repita comigo, Deus é espírito. Tudo que diz respeito a Deus é espiritual. O novo pacto, tudo que nós construímos é no espírito. O problema é tentar entender naturalmente a realidade do mundo espiritual. Aí dá pau, daí dá choque. Toda a construção de Deus é feita no espírito. Nós não podemos resumir a adoração à área de música. Nós precisamos aprender a vasculhar o nosso coração e manter uma consciência limpa, se temos uma motivação correta naquilo que fazemos. Esse é o maior símbolo de pureza na nossa caminhada com Deus. Ninguém tem a capacidade de avaliar as tuas ações, além de Deus, do que você mesmo. Você sabe a motivação das coisas com que você faz. Quando você faz o que faz, seja na igreja ou fora na igreja, e você apresenta isso de Deus, a sua consciência permanece limpa? Quem é a realidade tua quando você mergulha para dentro de você mesmo? Irmãos, nós precisamos quebrar a mística de que o maior problema de obediência se encontra na área do louvor, porque isso é a maior incoerência que pode existir. Se a maior expressão de adoração é obediência, por que o maior problema de desobediência está no louvor? Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu recentemente lá no Chile, quando eu estava lá na igreja do apóstolo Lucas. Por um momento, pela manhã, eu cheguei e o filho mais novo, chamado Jairo Max, estava dando um testemunho. E como é público, eu posso repetir. E ele começou a compartilhar que desde a sua infância ele não percebia habilidade natural para nada. Ele não era bom nos esportes, ele não tinha habilidade com as meninas, ele não tinha habilidade nos estudos. E quando ele começou a caminhar na igreja, ele falou: Senhor, eu acho que eu nasci para isso, eu vou servir ao Senhor. E de repente o tempo passando, se tornou um pastor. E diante das igrejas do ministério do apóstolo Lucas, a igreja de Vinha Del Mar é pastoreada por ele, o pastor Jairo. Só que além de ser pastor de uma igreja local, ele é responsável por todos os jovens do ministério do apóstolo Lucas em todo o mundo. Ele é o responsável pela área de jovens, além de ser pastor de uma igreja local. O que aconteceu é que nos últimos 2 anos, na sua igreja local, onde ele pastoreia, ele teve uma perda muito grande do número de jovens. Os jovens que ele cuidava começaram a sair, começaram a ter atitudes de desobediência, começaram a abandonar a igreja. E quando ele se pega diante daquela situação, ele começa a se sentir frustrado, ele começa a sentir uma sensação de fracasso. Ele fala assim: caramba, aquilo que eu fui chamado para ser, eu não tenho mais habilidade em nada na vida. Eu fui chamado, desenhado por Deus para ser isso. E de repente a área que me dão como responsabilidade, a área onde eu fui confiado a cuidar de toda a igreja, na minha casa é o que mais dá errado. Eu sou responsável como pastor de jovens de todas as igrejas. E na igreja que eu cuido, os jovens não estão me ouvindo, estão indo embora. E ele entrou num profundo nível de estresse. E quando ele falava, ele mostrou sua cabeça cheio de buracos. Ele começou a ter perda de cabelo, aquilo atingiu o seu físico. E quando ele falava, Deus foi desenhando um paralelo com relação à minha vida. Ao longo da minha infância, adolescência, algumas características das quais ele mencionou, eu olhava para a minha vida e percebia habilidades nas áreas que ele havia falado. Eu sempre fui alguém ligado aos esportes, tinha uma habilidade natural para os esportes. Tudo que eu fazia, me dedicava, conseguia avançar. Eu nunca tive dificuldade nos meus estudos, sempre fui um bom aluno, sempre tive condições de estudar e tirar nota. Eu nunca peguei exame, nunca repeti 1 ano na escola. E eu comecei a perceber que aquilo que ele falava, Deus estava desenhando um paralelo. São 2 vidas que aparentemente são opostas e distantes, mas teve um ponto de convergência. Ele percebeu que, diante de tudo que ele fez, ele chegou num ponto da vida dele que ele achou que ele não tinha habilidade para nada, que a única coisa era servir a Deus, e ele se sentiu fracassado servindo a Deus. Eu cheguei na minha vida a um ponto onde tudo que eu fazia dava certo, meus negócios iam bem, a faculdade que eu propus me formar, eu me formei. Nos esportes, eu continuava praticando, ainda que não profissionalmente, mas sempre com uma satisfação muito grande, que treinava, conseguia resultados. E de repente eu chego num momento na minha vida, que não foi que eu vi, Deus me leva a um lugar, onde todas essas habilidades naturais, Ele vai arrancando. É como se eu fosse perdendo. Eu lesiono o joelho por 2 vezes, e aquilo que eu conseguia fazer eu não consigo mais. Sempre joguei futebol. As 2 lesões do joelho tiraram completamente a minha segurança. Esses dias eu fui brincar com meu filho no campo, com os meninos. Fui dar um passo por cima da bola assim, caí no chão. O joelho saiu dos lugares, deslocou, uma dor. O senhor já me falou: cara, já não quero mais você nisso. Você já não entendeu? Os negócios e aonde eu colocava a mão, que avançava, de repente começa a voltar. E o Senhor me fala naquela manhã no Chile: eu não preciso de habilidade natural para construir algo na face da terra. Pelo contrário, eu levo cada um daqueles que eu quero manifestar através deles a um lugar de compreensão, onde
eu preciso ser tudo. Ou seja, o que eu quero dizer nessa noite para concluir: a habilidade natural não te habilita a manifestar a Cristo. A habilidade natural é insignificante quando se trata de reino de Deus. Eu quero falar aos músicos: a tua técnica, a tua habilidade, a tua capacidade não quer dizer nada. Se você ainda se apoia nisso, você pode ser um bom músico, mas você não é um adorador. Se você não entende os teus momentos de subir, ministrar ou não, principalmente nessa casa, mas Deus falou que aqui será uma voz para essa nação, então entenda, Deus vai passar essa nação em revista na área de louvor e adoração. Deus vai começar o juízo pela sua casa, porque a música se distorceu ao longo dessa nação. Nada do que diz respeito à adoração pode ser remunerado. Não tem nada que você faça a Deus que você receba pagamento porque você fez a Deus. Quando eu começo a transformar meu talento em habilidade, que segundo a hipocrisia fala que é para Deus, em forma de salário, eu já distorci aquilo que a Bíblia fala que é adoração. Adoração a Deus não tem aplauso nem ganho financeiro. Agora eu não vou falar nessa nação, a realidade da música hoje ao redor do mundo se transformou em negócio. Quando você assina contrato com uma gravadora, você já não está mais ouvindo a Deus, você tem que cumprir uma agenda. Nós precisamos estar atentos com aquilo que a gente quer na vida, uma carreira musical, ou espírito e verdade. Se nós portamos a verdade e caminhamos em espírito, a nossa adoração não tem preço. Oferta é uma coisa, cobrança é outra. Honra é uma coisa, um e-mail apresentando o valor mínimo de oferta é outra. A maior expressão de adoração é a obediência. Uma igreja obediente é uma igreja que desce do lugar das suas habilidades naturais e reconhece que não é nada sem Cristo. Nós não somos nada sem Ele. Repita comigo uma frase: não existe estabilidade fora de Cristo. Se você acha que pelo fato de você ter um emprego ou ser um funcionário público há 20 anos você tem estabilidade, meu irmão, eu quero te dizer, você está redondamente enganado. Não existe estabilidade fora de Cristo. E se você genuinamente quer a Ele como tudo na tua vida, todas as áreas que você se apoia como estabilidade vão ser tiradas. Eu sei que tem gente que ouve isso e treme por dentro, fica desesperado por dentro. Sabe por quê? O que isso reflete? A nossa total insegurança de quem é Deus. Nós tememos confiar em Deus. É fácil cantar, é fácil dizer eu confio, mas quando você fala assim, cara, Deus é suficiente para que a tua confiança total esteja sobre Ele? Não é, porque nós nos apoiamos em vários outros pontos de estabilidade. E se nós queremos de fato ter uma vida rendida e entregue, e ser soprado, anda, se nós queremos um modelo, o desenho divino, a obediência é a maior expressão de adoração que nós podemos entregar. E na obediência não existe estabilidade natural. Não existe estabilidade natural. A pergunta, você está entendendo? Olha para quem está do lado e fala, se você está entendendo. Agora eu quero te dizer uma coisa, porque senão vocês vão ficar com essa cara de morte. Em vez de eu preparar você para aquilo que o Lincoln vai falar, eu estou deixando todo mundo assustado. Quando eu olhava para isso na minha vida e falei, deu ruim. Eu não imaginava que Deus estava me conduzindo para o lugar mais libertador da minha vida. Eu me sinto completamente livre. Eu vivo num ambiente onde eu sei que o verdadeiro amor lançou fora todo medo. Eu não tenho medo do meu dia de amanhã. Eu não tenho inseguranças. Eu aprendi a confiar em Deus. Sabe, e você só conhece isso quando você não tem nada que tenha o valor que Ele tem na tua vida. Isso é completamente libertador. Isso te produz vida. Isso te dá esperança. Você não está preso às circunstâncias. Você não está preso a nenhuma situação. A sua segurança está nele, a tua confiança está nele. Isso se chama ressurreição. Repita comigo, ressurreição
é a vida que venceu a morte. E o Senhor não nos chama para morrer e ficar num sepulcro. O Senhor nos chama para morrer, para experimentarmos vida. Eu quero te perguntar se você de fato quer a vida de Cristo em ti. Porque vai precisar fazer uma troca. Você vai precisar entregar essa vida adâmica que busca uma segurança, que busca um apoio para que você possa receber a vida dele. Não existe outro caminho de acesso à vida de Cristo senão a cruz. Você tira a cruz do Evangelho e você produz o humanismo. O que é o humanismo? A mensagem que atende aos anseios do homem. É difícil falar disso na igreja. As pessoas buscam mensagens de autoajuda. As pessoas buscam mensagens que massageiem suas almas, que as façam sentir confortável. Mas o Evangelho não é um lugar confortável. O Evangelho é um lugar onde eu vivo no Espírito. E a realidade do Espírito é que a minha confiança tem que estar num Deus que é Espírito. Então, quando nós falamos de uma terra de adoradores, nós estamos falando de um povo que está sendo gerado numa profunda dependência de Deus, numa total obediência à sua voz. E a música pode ser mais uma das expressões, ou não. Quem incluiu a música na liturgia dos cultos? Quem criou um dia em sua cabeça que são 3 louvores, 4 músicas e depois você... Quem criou isso? O que você sentiria se você chegasse na igreja hoje e não tivesse música? A gente fala assim, irmãos, nós vamos começar hoje ofertando. Quer maior expressão de adoração do que oferta? Hoje nós vamos passar, ao invés de 3 músicas, meia hora, 40 minutos de música, meia hora, 40 minutos semeando. E depois vamos direto para a palavra. Você não acharia no mínimo estranho? A nossa religiosidade não nos incomodaria? Fala, ué, que estranho. Não teve música hoje? Cadê a adoração? Não, a adoração está na oferta. Vamos passar agora 40 minutos orando, depois vamos direto para a palavra. Não tem música hoje. Ué, não vai ter adoração? Não, a adoração está na oração. Quem disse que a música pode resumir a expressão da adoração? Quem disse que nós precisamos dessas músicas? Quem disse que porque alguém pega um violão e canta uma música que é gostosinha de ouvir, esse cara se torna uma referência nessa nação, para que tudo mais que ele fale se torne algo que nós devemos ouvir? Quem criou esses padrões? Aonde isso nasceu? E será que nós continuamos sem discernimento? Porque quem alimenta isso somos nós, que assistimos seus vídeos, que compramos seus materiais e que continuamos seguindo isso como se isso fosse relevante. Relevância não é a quantidade de pessoas seguindo. Relevância é a voz de Deus dizendo, eu aprovo. E quando Deus aprova um homem, muitas vezes todo o restante está contrário. Então, multidão nunca foi sinônimo de aprovação da voz de Deus. Nós vivemos dias onde mais do que nunca é necessário uma palavrinha que se chama discernimento espiritual. Discernimento espiritual. A reforma que vivemos nos dias de hoje é mais violenta do que os dias de Lutero. Eu vou repetir para vocês. A reforma que vivemos, e nós veremos isso se manifestar nos próximos anos, ela é mais violenta que os dias de Lutero. E num lugar onde nasceu Ismael, como foi dito, onde foi gerado coisas na carne, quando o filho da promessa se levanta, tem perseguição. Quando Deus começa a levantar a sua verdade num ambiente onde a carne alimentou um sistema por anos, vai haver perseguição. E sabe quem vai resistir na verdade? Quem já perdeu a sua vida. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé.